Fala galera, beleza? Vamos para a nossa aula agora sobre frações, conteúdo extremamente importante para tudo, todos os níveis da matemática. Essa aula é a parte 1, porque como eu falei, frações é um conteúdo mais extenso, beleza? Então pegue seu lápis, pegue seu caderno, senta aí na mesinha e venha comigo estudar sobre este conteúdo. Vamos lá. A fração também é uma divisão, gente. É isso que tem que colocar na cabeça. Ai meu Deus, já estudei fração. O que é fração? Fração é divisão. Você tem que entender isso. Lembra da pizza? Você vai dividir uma pizza de 8 pedaços para 4 pessoas. Vai dividir igualmente para 4 pessoas. Você vai pegar 2 fatias para cada. 8 dividido para 4. Dá 2. 2 fatias para cada. É fração a pizza. Porque eu falo pizza porque todo mundo pensa já em pizza quando lembra de fração. Mas não é só isso. Vocês vão ir comigo aqui que vocês vão entender. A notação de fração é o quê? Numerador e o denominador. Beleza? Vou chamar o numerador de A e o denominador de B. O numerador, que é o A aqui, são as partes que serão utilizadas. Então, partes utilizadas. Caixa alta, né? Senão o pessoal não enxerga direito. Partes utilizadas. Beleza? O B é o todo, o total de partes. Total de partes. Beleza? Então essa é a diferença do numerador para o denominador. Beleza? Então venha comigo aqui. Imagine essa figura geométrica aqui que está dividida em 4 partes iguais. Eu pego uma parte aqui, ó. Certo? Eu peguei uma parte. Qual foi a parte utilizada? Uma. A parte pintada foi só uma. E o denominador, que é a parte que é o total de partes, foram quantas? 1, 2, 3, 4. Então será 4. Então essa é a fração 1/4. Como se lê isso? Lê-se da seguinte forma. Como se lê isso? 1/4. Beleza? Ah, JP. E se fosse uma figura dessa forma aqui, ó? 13, uma fração dessa forma, 13 sobre 20. Como que eu vou ler? Dessa forma aqui, ó. Leitura de fração. 13 o quê? 20avos. 13, 20 avos. Não é avós não, tá? É avos. 13, 20 avos. Beleza? Então agora a gente vai para o próximo passo, que é saber os tipos de fração. Tá bom? Todos os conteúdos têm suas particularidades. A fração tem os seus tipos também. E é neles que nós vamos se atentar. Então, galera, elas são divididas em 3 tipos as frações. A fração própria, a imprópria e a fração mista. Vamos falar da própria primeiro. A própria é quando eu tenho isso aqui, ó. Por exemplo, 2/5, 3/7. Toda vez que o numerador for menor que o denominador. Entendeu? Então, o numerador é menor que o denominador. Passou um pouquinho, vou apagar e vou deixar mais pro lado aqui.
Já vou explicar esse sinal aqui também, tá, galera? Esse sinal aqui, ó, toda vez que eu tiver com a boquinha aberta, ó, tá vendo que esse lado tá maior? Então significa que esse é maior que esse. Se tivesse ao contrário, significava que esse seria maior que o de cá. Então a boquinha aberta é o que indica, beleza? Quem é o maior. Então aqui nesse caso, da parte das frações próprias, o denominador é o maior. Então a boquinha aberta é para ele. Entendeu? Essa fração aqui, ó, é uma fração própria. Por quê? O numerador é menor. Ou seja, o denominador que é o maior. Beleza? Vamos para a fração imprópria. É ao contrário. Numerador maior que denominador. Só isso. Só isso. Olha só. Vamos dar um exemplo aqui. 7 quintos. Isso é uma fração imprópria. 9 oitavos. É uma fração imprópria. Toda vez que o número de cima, o numerador tiver maior, o número de cima tiver maior, nós temos uma fração imprópria. Por quê? Como é que eu desenho isso aqui geometricamente? Isso aqui é fácil, né? Desenhar geometricamente. A gente divide em 5 partes, né? Divide lá em 5 partes. E pinta duas, né? Por exemplo, esse aqui, né? Aqui também. Divide em 7, pinta 3. Só que aqui como é que eu vou fazer? Vou dividir em 5 para pintar 7, sendo que eu só tenho 5 partes. Como é que eu vou fazer? Então eu vou precisar de duas figuras geométricas, né? Então olha só. Vamos dividir em 5. Duas figuras em 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A primeira eu vou pintar tudo. A segunda, ó, já tinha pintado 5. Faltam quanto para 7? 2. Então aqui a segunda eu vou pintar só 2. Então repara bem. Na fração imprópria eu vou ter o quê? Uma parte inteira. Aqui eu vou ter 1 inteiro, né? Ou seja, eu vou ter 5 sobre 5, certo? 5 partes pintadas em 5 divididas. Mais o quê? Essa parte aqui foram pintadas quantas? 2. De quantas? Divididas em 5. Isso aqui dá 7 quintos se eu somar, né? Só que 5 sobre 5 é quanto? É 1 inteiro. Então aqui eu vou ter 1 inteiro mais 2 quintos. E aí nós já estamos entrando em fração mista. Vamos falar um pouco sobre ela? Fração mista é o seguinte. É quando eu tenho uma fração imprópria, eu consigo transformar em uma fração mista. Ou seja, eu vou ter uma parte inteira e uma parte fracionária. Ou seja, uma parte inteira e uma parte de fração própria. Olha só esse exemplo, 7 quintos, né? 7 quintos a gente pode separar em, como eu mostrei aqui, ó, em 5 quintos mais 2 quintos, não foi? Eu mostrei isso aqui até geometricamente, desenhando. 5 quintos não é 1 inteiro? 1 inteiro. 2 quintos não é uma fração o quê? Própria. Aqui, ó, 2 quintos. É uma fração própria. Por quê? O numerador é menor. Então eu vou ter 1 inteiro e 2 quintos. A notação nem precisa colocar o sinal demais. Isso aqui já se insere em fração mista. Ou seja, terei parte inteira. Parte inteira. E vou ter também o quê? Uma fração própria junto. Fração própria. Beleza? Isso é importante,
Porque numa prova você pode achar mais fácil fazer utilizando fração mista, ou você pode utilizar fazendo fração imprópria. E nós vamos ter como alterar uma com a outra. Sabe como? Olha só. Eu tenho uma fração mista aqui, ó. 1 inteiro e 2 quintos, não é? Eu quero converter para uma fração imprópria. Como é que eu faço? Multiplico o denominador com a parte inteira e somo com o numerador. O resultado fica no numerador. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. 7. E embaixo continua sendo o mesmo denominador, que é 5. Olha só, voltamos, ó. Então tem como eu converter da imprópria para mista e da mista para imprópria. Entendeu? É isso. Então, se você não ficou muito claro para você, já pode comentar aqui embaixo algumas coisas. E qualquer coisa pode entrar em contato comigo. O meu WhatsApp tá aqui também na descrição. Se quiser entrar em contato comigo, tá bom? Não tem problema, pode mandar mensagem lá que eu respondo assim que puder. Vamos lá. Terminamos o tipo de fração. Agora a gente vai fazer alguns exercícios para deixar bem claro isso na cabeça de vocês. Então bora fazer um exercício sobre isso que a gente aprendeu agora? Escreva por extensas frações abaixo. 20 sobre 7, né? A gente pode ler dessa forma, mas a forma correta mesmo de se ler é o quê? 20... Opa, já ia eu escrevendo 20. Número 20. 20 sétimos, tá? Número ordinal. É muito utilizado na parte do denominador nas frações. 23 sobre 30. Eu vou falar 23 trigésimos. Fica meio estranho, né? Aí a gente usa avos, tá bom? Então vai ficar 23 avos. Beleza? Isso é para aprender a se escrever por extensas frações. Agora vamos para a parte dos tipos de fração, né? De conversão. Transforma em frações impróprias ou mistas. Ou seja, aqui está uma fração o quê? Isso mesmo, mista. E aqui? Muito bem, imprópria. Então aqui, ó, uma fração mista em imprópria. Então eu quero uma fração imprópria em mista também. É isso que eu quero no exercício. Como que eu transformo? Já ensinei, ó. Aqui está a parte inteira, né? E aqui está a parte de fração própria. Isso forma uma fração mista. Vamos transformar? Eu multiplico 5 vezes 3 e somo com 4. Aqui é uma soma e aqui é uma multiplicação. Deixa eu botar mais reto, né? Às vezes pode confundir. Aqui é uma multiplicação. 3 vezes 5, 15. 15 mais 4, 19. 19 e o denominador continua o mesmo, 5. 19 quintos. Beleza? Para eu transformar de volta sem ficar fazendo geometricamente, é só eu fazer isso aqui, ó. 19 dividido para 5. A gente aprendeu a dividir, lembra? 19 por 5, se eu fizer por 3 dá 15. Por 4 dá 20, aí passou. Então tem que ser por 3. O menor inteiro que eu posso colocar aqui é 3. 3 vezes 5 é 15. Eu ponho aqui. 19 menos 15, ó. 9 menos 5, 4. 1 menos 1, 0. Como que vai ficar essa fração na forma mista que estava aqui? A parte inteira é o quociente. Então é 3. É a parte inteira. Consegui dividir em 3 inteiros. E a parte fracionária é o quê? Isso aqui, o resto, vai ser o quê? O denominador lá, o 4. E o 5 vai ser o quê? O denominador. O 4 é o numerador e o 5 é o denominador, que é o que está dividindo. Então eu consigo, ó, de uma transformar para outra.
Agora tentem fazer isso aí. Pause aí o vídeo e tenta fazer isso aí. Já tentou? Então venha comigo. Quero transformar... Isso aqui tá em fração imprópria, então eu tenho que transformar em mista. 25 dividido para 3. Qual o número que multiplicado por 3 dá 25? Se você pegar na tabuada, 25 não está na tabuada do 3. Então o mais próximo aqui é 8. Porque 8 vezes 3 dá 24. Se eu botar 9 aqui, vai passar de 25. Aí eu não vou conseguir subtrair. Na subtração tem que ter o maior menos o menor, lembra? A gente aprendeu em subtração também? 8 vezes 3 é 24. Então 24 é o mais próximo que eu posso colocar aqui. Tem que ser sempre o mais próximo. 25 menos 24, ó, 5 menos 4 é 1. 2 menos 2 é 0. Então a fração imprópria que eu vou ter aqui, ó, é 8 inteiros. E o resto é o quê? É 1, né? 1 no numerador e 3 no denominador. 8 inteiros e 1/3. É a fração mista que eu vou ter. Beleza? Então se você gostou da parte 1, comente aqui embaixo, compartilhe e se inscreva no canal. Tudo que você faz falando da minha página é super importante. Seja críticas, seja elogios, seja sugestões. Tá bom? Valeu, galera. Até o próximo vídeo, parte 2 de frações.